Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na nossa aula de Hadith. Vamos começar a nossa aula com o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos para o Santo Profeta. Vou ler em árabe, depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Na aula passada, nós estávamos lendo, nós aprendemos alguns ditos de Santo Profeta em relação à justiça social, né? Como o Santo Profeta fazia a justiça e como o padrão dele era igual para todas as pessoas, sejam eles ricos ou pobres, ou de uma classe alta ou baixa, né? E vamos continuar com o mesmo tema, né, sobre implementar a justiça e também resolver os assuntos de forma legítima, quais são as regras, né? Porque como nós sabemos que Islã não é só uma religião, mas sim uma forma de viver, uma forma como poderia o muçulmano deve passar a sua vida, né? Então tem o Código Penal islâmico, tem jurisprudência islâmica. Então todos os assuntos são resolvidos conforme a lei islâmica. E para isso precisava ter, obviamente, o código, né? Como deveria resolver. Então, hoje não podemos entrar em detalhes em cada assunto, né? Porque cada coisa vai levar os seus detalhes e que vai levar muito tempo. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas bem básicas que dão uma noção como são resolvidos os assuntos dentro das leis islâmicas ou dentro dos tribunais de jurisprudência islâmica. O primeiro dito é narrado pelo Hazrat Umar bin Shuaib. Hazrat Umar bin Shuaib. Ele relata que ouviu de seu avô que o santo profeta diz: é a responsabilidade do requerente ou reclamante fornecer provas categóricas. Então, a primeira responsabilidade de fornecer as provas é da pessoa quem está alegando, quem está dizendo que aconteceu alguma coisa. Então, todas as provas caem em cima dele. Se ele está falando alguma coisa, ele está reclamando, ele está proclamando que alguém violou seus direitos ou alguém fez mal, fez injustiça, ele tem que fornecer todas as provas. Mas no caso, se ele não conseguir, também tem aqui a solução. Se o requerente não tiver a prova, então o réu deve jurar por Deus. Então, simplesmente o réu jurar por Deus, jurando por Deus Todo-Poderoso, o caso pode ser encerrado. Em relação a isso, tem o próximo dito também que é muito semelhante, que fala mais um pouquinho em detalhe. É, narrado pelo Hazrat Ibn Abbas, ele escreveu que Santo Profeta disse: se os assuntos forem resolvidos com base nas reivindicações, os reclamantes irão usurpar ou iriam usurpar a riqueza do povo e tomar suas vidas. Santo Profeta está dizendo que se a gente deixar que se alguém fez uma reclamação, se alguém fez um caso, proclamou alguma coisa ou fez um processo de que eu fui violado,
e for resolvido simplesmente dessa forma, só porque ele fez essa reivindicação, então as pessoas iriam usurpar com a riqueza do povo, porque qualquer um poderia fazer essa reclamação, poderia proclamar que essa riqueza é minha e não teria padrões de julgar, né? Então, qualquer um poderia tomar a riqueza dos outros, a vida dos outros e não teria uma justiça, né? Então, o santo profeta diz: as regras e regulamentos determinam que a responsabilidade do requerente, que é responsabilidade do requerente fornecer provas categóricas. E se o requerente não tiver a prova, a responsabilidade de fornecer a prova de negação recairá sobre o réu. Mas ele não tem essa obrigação. A obrigação primordial é de quem faz uma reclamação, né? Quem faz uma proclamação ou quem faz o processo. Ele tem essa obrigação de fazer, fornecer todas as provas. Mas no caso de ele falhar de fornecer provas, a pessoa que é réu pode fornecer as provas de negação do crime, do caso, né? Mas ele não é obrigado. Se ele tiver, ele pode fornecer, mas se ele não tiver, ele simplesmente pode jurar em Deus e o caso será encerrado. Então, assim, o santo profeta protegeu, e obviamente hoje em dia também o Código Penal de cada país, de cada estado, de cada governo, também inclui essa parte, né? Que quando alguém faz a proclamação, tem que haver as provas suficientes para alguém tornar como réu, né? Senão, se não tiver as provas suficientes, não seria justo que a pessoa seja castigado ou seja punido. Pode ser, mesmo que tenha poucas porcentagem de dúvidas, Santo Profeta diz que sempre deve virar, deve sempre cair no lado da dúvida. O Hazrat Umar disse que o segundo califa dos muçulmanos, né, depois de Santo Profeta, ele disse que se tiver 99% certeza de uma coisa, que alguém cometeu uma coisa, e 1% tiver dúvida, eu irei no lado de dúvida. Eu não irei punir alguém até que eu tenha 100% de certeza que o crime foi cometido por ele, né? Outro dito também semelhante narrado pelo Hazrat Abu Bakr, ele relatou que o santo profeta diz: quando dois muçulmanos se enfrentam com espadas, quando começam a lutar os dois muçulmanos, né? Quando fazem uma briga, quando é um conflito entre dois muçulmanos e um é morto, ambos acabam no inferno. Não é só aquele que matou que vai no inferno, mas os dois vão para o inferno. O companheiro disse: o mensageiro de Alá, ele perguntou para o profeta: quanto àquele que mata, é compreensível que ele vai para o inferno, né? Porque ele matou. Mas por que o outro vai para o inferno? Aquele que foi morto, por que que ele vai para o inferno? Santo profeta respondeu: o outro também estava ansioso, também estava querendo matar o seu oponente, que era muçulmano. Então os dois são culpados. Na nossa língua, né? A gente tem, né, esse dito, e aqui também tem esse um provérbio que fala que a palma, né, não consegue bater com uma mão, sempre tem que envolver as duas mãos para bater a palma. Do mesmo jeito, se um desistir de fazer a luta, de fazer a briga, não teria acontecido a luta. A briga acontece. Duas pessoas lutam só quando os dois querem lutar. Quando um quer evitar, ainda consegue evitar a luta, a briga. Então, se os dois estão matando, obviamente um vai matar o outro, mas os dois são culpados nesse caso, né? Porque um muçulmano não deve fazer isso. Não deve brigar, não deve levantar a espada contra o próprio irmão. Porque tem outro dito que fala que um muçulmano é al-Muslimu akhul muslim, que um muçulmano é irmão do outro muçulmano. Então, como é que é possível que um irmão
levanta a espada para matar contra o próprio irmão. É uma coisa muito triste, na verdade, que nós estamos vivenciando hoje em dia, né? Como um povo muçulmano está levantando espadas, está levantando conflitos contra o próprio povo, contra próprios irmãos muçulmanos. Na verdade, esse é um sinal de, dos últimos dias. Esse é um sinal de que os muçulmanos não estão mais no caminho certo. Esse é um sinal de que as pessoas já não estão mais seguindo os ensinamentos do profeta, que não estão mais praticando o sagrado Alcorão na sua vida. Porque se fossem verdadeiros, nunca teriam acontecido esses conflitos, nunca teria acontecido essas divisões. A própria divisão é uma prova de que os muçulmanos já não estão seguindo o verdadeiro ensinamento. Por isso, é um momento de preocupação para o povo muçulmano. É um momento em que os muçulmanos precisam unir, porque o islamismo é atacado por fora também. E se tiverem brigas internas, se tiverem conflitos internos, como é que os muçulmanos vão juntar para fortalecer, para defender os ataques externos? Isso só pode acontecer quando os muçulmanos vão estar juntos. Enquanto estão divididos, o inimigo vai aproveitar com isso, com essa divisão. O próximo dito, de novo, é sobre esse assunto de punir, de castigar, né? De aplicar o Código Penal, né? Narrado pelo Hazrat Aisha radiallahu anha. Ela relata que o santo profeta disse: todo esforço deve ser feito para salvar um muçulmano da punição. Se houver uma saída para salvá-lo, tente resolver a questão. O erro de um líder em perdoar alguém é melhor do que um erro em puni-lo. Santo Profeta está dizendo, como eu falei lá atrás, que se tem 1% da dúvida, escolha essa parte da dúvida para perdoar a pessoa, para não castigar de forma errada e injusta. E aqui vocês têm que entender uma coisa que a gente aprendeu na aula passada, que Santo Profeta, uma vez, quando uma mulher fez uma coisa errada e as pessoas foram lá interceder, Santo Profeta ficou com raiva. Isso não quer dizer que as pessoas devem interceder de forma errada, que as pessoas devem perdoar as pessoas de forma errada, de forma injusta. Não. Santo Profeta não quer dizer isso. Que deve esforçar para perdoar a pessoa, quer dizer de forma errada, de forma injusta? Não, claro que não. Aqui quer dizer que se não tiver as provas suficientes, Santo Profeta está dizendo o caso em termos de provas, em termos de evidentes, que se não tem as provas suficientes para que possa ser tornado a pessoa como responsável de um crime, então deve perdoá-lo, deve fazer o seu melhor para que a pessoa não seja punido. Como foi falado, é melhor perdoar errando do que castigar errando. Porque se você deu uma pena de morte para uma pessoa errada, que não cometeu crime, que não matou outra pessoa, você tirou a vida injusta. Mas se não tem provas suficientes e a pessoa é criminoso, vai acontecer que ele vai cair de novo e vão surgir as provas. A pessoa não vai conseguir escapar, o criminoso não vai escapar. Mas por você não ter provas suficientes, não tente castigar uma pessoa, punir uma pessoa, que pode ser que a pessoa não seja culposa, a pessoa não tenha culpa, a pessoa não é criminoso.
E para finalizar a nossa aula de hoje, o último dito é narrado pelo Hazrat Ibn Abbas, que ele relata também um dito semelhante. Ele diz que o santo profeta disse: se houver dúvida sobre um assunto, né, quando você for resolvendo, quando você tiver fazendo, julgando um caso, um processo, e não tiver as provas suficientes, ou você tem uma dúvida, você deve suspender a aplicação do Código Penal Islâmico. Você não pode, você não pode culpar ou aplicar uma pessoa, uma punição sobre uma pessoa que pode ser que ele não seja culpado, que ele não tenha feito o crime. Ou seja, não se apresse em aplicar a penalidade legal islâmica. Em vez disso, se houver espaço para perdão devido a dúvidas sobre o assunto, então perdoe. Mais uma vez, eu deixo bem claro que isso não quer dizer que você perdoe uma pessoa de forma injusta. O islamismo cria um caminho de moderação, um caminho em que você não inclina para um lado extremo e nem para outro lado extremo, mas sim que você escolhe um caminho do meio, né? Se você sabe que a pessoa fez um crime, você tem provas, então não tem um jeito nenhum de você perdoar, você não deve. Só porque é de classe alta ou só porque ele é a pessoa é rica, mas sim, se não tiver as provas suficientes, você deve perdoar a pessoa, você deve tentar suspender aquele castigo ou eh, aquela penalidade sobre a pessoa. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu coloquei ditos breves e pequenos para não ter que prolongar muito, né? Tudo bem, então. Fiquem com Deus. Tudo bem. Salamu alaikum. Igualmente, Deus me proteja. Paz esteja sobre você. Tchau, tchau.